Vamos lá continuar o nosso estudo sobre a classificação dos custos e das despesas. No caso aqui, estudando o que nós chamamos de custos mistos. O que é isso, Felipe? Nós estudamos a classificação dos custos na forma de apropriação dos custos aos produtos, direto ou indireto. Nós também estudamos a classificação dos custos em relação ao volume de produção, que é o quê? Que seria fixos ou variáveis. Porém, nós temos alguns gastos que ele tem uma parte fixa e outra variável. E aí, diante disso, em alguns casos, eu posso chamar o que estudamos de custos mistos, né? Custos mistos, onde eles são subdivididos em semifixos, tá? Onde, em princípio, são fixos, mas há uma parte ali variável, de acordo com o volume de produção, ou os custos semivariáveis, tá? Que eles possuem uma parcela fixa e outra variável, a gente até comentou em relação à energia elétrica. Claro que a gente vai ver todos os detalhes aqui com você, tá bom? Vamos ver aqui todos os detalhes com você. Perfeito? Então vamos lá na telinha, olha. Custos mistos, eu tenho uma subdivisão em custos semifixos ou por degrau. Em princípios, eles são custos fixos. Aqui fica até melhor em princípio, né? Beleza, em princípio, são custos fixos. Tranquilo, Felipe. Mas com o aumento da produção, ocorre uma mudança em tais custos. E aí você percebe, por exemplo, manutenção da fábrica. Ele tem um custo fixo, dependendo ali, nós vamos ter uma mudança que requer a necessidade, tá, de pagar um pouco a mais, variando aí de acordo com o volume de produção. Show de bola! Avançando. Eu tenho também os custos semivariáveis. São aqueles que possuem em seu valor uma parcela fixa e outra variável. O exemplo clássico disso é a conta de energia. Falei para vocês. A conta de energia, ela tem um valor mínimo e aí o restante é de acordo com a sua utilização. No caso aqui das empresas, das fábricas, de acordo com a utilização das máquinas para produzir ali os seus produtos. Combinado? Vale lembrar, olha, observação importante. Uma vez que a divisão é em semivariável e semifixo, é trabalhosa e pouco objetiva, na prática, os custos são classificados somente em variáveis e fixos. Essa é a regra geral para efeitos de prova. Então, o que eu quero dizer é, dificilmente vocês vão ver custos mistos. Vocês vão ver, na maioria dos casos, variáveis e fixos. Porém, há essa classificação e pode ser cobrado na prova. E aí você tem que tomar cuidado para acertar ali a questão. Perfeito? Tranquilo? Então, questão. Existem custos semivariáveis ou semifixos, que são aqueles que possuem uma parte fixa e uma parte variável. Dentre os custos normalmente incorridos por uma empresa, tem característica de semivariável ou semifixo. Eu tenho aqui depreciação de ativo imobilizado, despesas com publicidade, gastos com energia elétrica, juros decorrentes de financiamentos. E aí? Qual é o nosso gabarito? Tá bom? Pessoal, depreciação, nós sabemos que ele
pode ser fixo ou variável, dependendo da forma como ele é calculado, tá? Despesas com publicidade, o próprio nome já é despesa, assim como juros. Então, conforme nós acabamos de estudar, os gastos com energia elétrica é um tipo de gasto que ele é considerado semivariável, porque ele tem uma parcela fixa e outra que varia aí de acordo com o volume de produção. É muito importante a gente se atentar, porque às vezes, pô, Felipe, como é que eu vou diferenciar semifixo de semivariável? Né? Então, observe que o semifixo, a maior parcela é fixa, a variável é menor. No caso do semivariável, não. Há uma parcela fixa menor, mas a maior parte ela é variável. Perfeito. Excelente. Continuando. Vamos agora, como eu falei, à classificação dos custos e das despesas. E aí, claro, nós vamos estudar aqui as despesas variáveis versus as despesas fixas. Vale lembrar, nós já estudamos que uma despesa é um gasto que a empresa tem, pagando à vista ou não, é ali um gasto, que ela tem para a obtenção de uma receita. Então, para ele vender a mercadoria e ter a receita, ele teve que entregar mercadorias e teve uma despesa de vendas. Ou ele teve o custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos, ou ele teve ali um gasto com tributos. Então, vejam que isso identifica uma despesa, diferente do custo, que é um gasto utilizado na produção, utilizado na fabricação. Claro, como é que eu vou diferenciar, Felipe, despesas variáveis e fixas? Da mesma forma que foi feito com custos variáveis e fixos, de acordo com o volume de produção. Na verdade, de produção não, que seria custo. Olha aí, cuidado! Custo é volume de produção. Aqui seria volume de vendas. Isso, então o que vai identificar aqui é o volume de vendas. Combinado? Perfeito? Então, as despesas variáveis são aquelas cujos valores totais, assim como ocorre nos custos, são valores totais e não unitários, lembra daquela dica? Variam proporcionalmente em função do volume de vendas, quantidade de vendas. Exemplos: tributos sobre vendas e serviços. Quanto mais eu vendo, mais eu pago. Comissão de vendas, é 2%. Então, se eu vendo 100, vai ser ali R$2. Se for 1.000, vai ser R$20. Então, comissão de vendas. Frete sobre vendas, também. Ele é aí uma despesa. Por quê? Porque quanto mais você vende, mais você vai ter gasto com frete. E eu coloquei aqui energia elétrica. Da mesma forma que a gente colocou lá para, tá bom? Para a parte ali dos custos. Combinado? Assim como foi feito ali na parte dos custos. Por quê? Porque nós sabemos aí, pessoal, que energia elétrica, quanto mais a empresa vende, mais ela está utilizando ali a sua parte administrativa, tá? Só lembrando que essa energia elétrica aqui, que é despesa, não é da fábrica. Aqui é despesa da parte administrativa, lembra disso. Pronto. Despesas fixas são aqueles cujos valores totais não variam proporcionalmente em função do volume de vendas. Do volume de vendas. Então, eu tenho despesa com propaganda, é um valor fixo, seguro.
aluguel de departamentos administrativos, os juros dos encargos financeiros, o salário do pessoal administrativo. Isso geralmente é um valor que não muda de acordo com as vendas. Olha, o funcionário ele ganha R$5.000, é fixo. Agora, cada venda que ele faz, ele ganha 1%. Aí, essa parcela da comissão, aí ela é variável. Show de bola? Bom demais! Olha aí, a indústria Ômega, tá bom? A indústria aí Ômega incorreu nos seguintes gastos no mês de janeiro de 20x0. Aí eu tenho aí os gastos e o valor. E ele pergunta a despesa fixa ou a despesa variável e fixa são, respectivamente, em reais. De quanto? Tá? Em reais aí. De quanto? Tranquilo? Beleza. Então vamos fazer aqui a classificação. Vamos lá. Tudo aqui é despesa? Não sei. Olha aí. Matéria-prima consumida. Consumida na produção, isso na verdade é custo. E não despesa. Depreciação de imóveis da administração. Opa! É despesa. Se é depreciação, é uma despesa fixa, porque ela não varia de acordo com o volume de vendas. Depreciação das máquinas da fábrica, aí já é custo, porque eu estou falando da fabricação. Aluguel de escritório de vendas. Isso é o quê? Olha, o aluguel nós vimos que se é do escritório de vendas é despesa, vai ser uma despesa fixa. Aluguel da fábrica, isso é um custo, que está ligado aí à fábrica. ICMS sobre vendas. Isso é o quê? Uma despesa, e nós vimos que isso vai variar de acordo com o volume de vendas. Então, isso é uma despesa de vendas. Assim como comissão sobre vendas. Isso também é uma despesa variável. Mão de obra direta e indireta da fábrica. Fábrica é custo. Salário dos funcionários de recursos humanos. Ó, é uma despesa, porque é parte administrativa. E como é salário, não muda. Isso é uma despesa fixa. Salário dos vendedores. Olha aí. Quando eu falo salário dos vendedores, eu estou mostrando que ele tem comissão. Entendeu? Então, aqui, os vendedores, eles ganham aí uma remuneração que varia também. Então, aqui vai ser uma despesa variável. Energia elétrica da fábrica. Isso daí é o quê? Isso é um custo. Tá? Isso daí é um custo. E energia elétrica dos escritórios administrativos e de vendas, isso nós vimos que é uma despesa, a princípio, variável. Porque a maior parte é variável, essa questão de semifixo, né, conforme nós estamos por custos, isso é uma exceção. Tá bom? Então, diante disso, eu vou ter
uma despesa fixa de 5 mais 2.500 mais 10. 5.000 mais 2.500 mais 10.000. Isso vai dar 1, 5 mais 2, 7, 17.500. Eu tenho aqui uma despesa variável. Uma despesa variável. De quanto? Então, a despesa fixa já foi 17.500, então é a letra A. É a letra A. Despesa variável. Eu vou ter 70 mais 40. Tá? 15 mais 8.000. Aqui vai ficar 8 mais 5, 13. Fica o 3, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 e 4, 12. Com 1 dá 13.133.000. Fechado? Tranquilo. Então vejo aí que é uma informação importante e pode ser cobrado em prova esse item aí para você. Show de bola? Perfeito. Vamos então agora estudar os custos controláveis e não controláveis. Tá certo? Então, o que é isso, Felipe? Isso está ligado aos departamentos da empresa. Se os departamentos eles conseguem controlar os custos ou não. Por exemplo, o departamento de produção, ele sabe quanto vai gastar de matéria-prima, de mão de obra. Então, são custos que ele consegue controlar. Mas, por exemplo, um determinado aluguel de um escritório, isso já não é um custo controlável pelo departamento de produção, que aí não está mais sobre o seu controle. É um tópico que é menos incidente em prova, mas se vir você não pode errar, porque não é difícil. E nós vamos ver que já tivemos questões. É importante, então, você ter essa informação. Então, vamos lá. Trazendo para você aí, tá? Então, está ligado aqui aos departamentos dentro da entidade. Perfeito? Então, os custos controláveis ou gerenciáveis são aqueles que estão sob controle e responsabilidade do departamento ou do chefe do departamento em análise. Isto é, o departamento ele é o responsável por influenciar no consumo desses custos.
são típicos de custos controláveis do ponto de vista do departamento de produção, a matéria-prima, a mão de obra direta, a energia elétrica incorrida do departamento de produção, porque de outros departamentos ele não tem aí esse controle. É importante a gente ter isso em mente. Excelente. Agora, os custos não controláveis, ou seja, que não são gerenciáveis, são aqueles que não estão sob controle e responsabilidade do departamento ou chefe do departamento em análise. Não existem, de fato, custos não controláveis. O que existe é custo só controlável em nível hierárquico superior ao daquele que está sendo considerado. O que ele quer dizer é que todo custo, em tese, ele tem um controle. Agora, claro, muitas vezes não está ligado ao departamento que nós estamos analisando. E quando eu for analisar, eu analiso por departamento. Então, aquele departamento ele tem custos que ele controla, outros que não. Provavelmente que de outro departamento, que esse outro departamento controla, mas aí ele não controla, por exemplo, os custos desse departamento anterior. É isso que a gente quer mostrar. Então, exemplos de custos não controláveis do ponto de vista do departamento de produção são custos recebidos de outros departamentos, custos já alocados aos produtos em departamento anterior. Aí eu tenho aluguel, seguro, manutenção, depreciação e IPTU do departamento de produção. Tá? Mão de obra indireta. Deixa eu falar daqui. A mão de obra indireta. A mão de obra indireta pode ou não ser controlável, dependendo da influência que o próprio departamento exerce sobre os custos dos chefes, supervisores ou gerentes. Então, se ele consegue ali ter noção que aquele gasto é de responsabilidade do departamento, aí é um custo controlável. Mas se não, se depende de outros setores, e outros setores são mais fortes do que o setor que nós estamos analisando, aí eu tenho um custo não controlável. Perfeito? Pronto, questão. O departamento de produção de determinada empresa que fabrica dois produtos A e B dispõe, né, aí foi ele que errou, da seguinte composição de custos. Incorridos no departamento, aí eu tenho aí matéria-prima consumida do produto A e do produto B, mão de obra direta e energia elétrica do produto A e do produto B e mão de obra indireta. Perfeito, pessoal. Aí ele diz, custos indiretos dos produtos recebidos de outros departamentos e custos alocados aos produtos A e B no departamento anterior da produção recebida. Com base nas informações precedentes, julgue o item seguinte relativo a controle de custos. Do ponto de vista do departamento de produção, os custos incorridos no departamento e alocados aos produtos A e B são controláveis 700 mil, enquanto os custos relativos à mão de obra indireta 80 mil são não controláveis, uma vez que não foram alocados aos produtos. Então é isso que ele está perguntando. Então vamos ver, pessoal. Olha, se vocês observarem, todos esses custos aqui, eles são controláveis. Por quê? Porque eles foram incorridos no departamento, mesmo a mão de obra indireta. O que é que eu quero dizer isso? Porque nesse caso, lembra, a mão de obra indireta pode ser controlável ou incontrolável. Nesse caso aqui, como o departamento ele tem monitoramento desse gasto, ele que direciona, então isso vai ser um custo controlável para este departamento. Força na peruca. Então aqui eu tenho custos
controláveis. Então, eu vou somar esses valores. Aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui fica 0. Aí eu tenho 9 mais 6, 15. 3 e 2, 5. Com 15, 20. E 8. Fica o 8 e vai o 2. 2 e 3, 5. Com 2, 7. Então, isso vai dar 780 mil. Tá bom? Então, os custos controláveis são 780 mil. E aqui, como não depende dela, esses seriam os custos não controláveis. Que, na verdade, além de a mão de obra indireta não ser não controlável, tá bom? Os custos não controláveis, eles são de 2.700.000. Fechado? Então, vejam aí muito bem a importância desse assunto para o nosso estudo. Concluímos aqui mais uma aula.